Você está ouvindo Jogando o Jogo, uma iniciativa de 3 amigos sobre a Bolsa de Valores. Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao Jogando o Jogo. E hoje vamos falar sobre aquelas promessas milagrosas que sempre são ofertadas no YouTube, Facebook. E eu vou te oferecer uma. Te ensino em 10 dias como quebrar sua conta. E aqui quem tá falando com vocês é Felipe Kogatti, direto do Japão. Fala galera, aqui quem tá falando é Felipe França, diretamente de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E hoje vamos falar sobre essas promessas milagrosas. E é interessante que a gente comentou sobre isso na semana passada, né, numa conversa offline. E, bom, não sei se tinha algum dispositivo ouvindo a gente. Apareceu um anúncio para mim, esse foi um dos mais impressionantes que eu vi recentemente. O anúncio no YouTube. 10 vezes o seu capital em 14 dias. Eu não cliquei, eu nem pensei 2 vezes, já cortei. Tipo, normalmente não, mas de vez em quando eu até entro como curioso pra ver o que a pessoa tá falando quando ele faz esse tipo de promessa, né? O que tem além daquela chamada ali pro clique do anúncio. Mas dessa vez eu falei, não, velho, 10 vezes em 14 dias não rola. Não rola, ele já estaria trilionário e não ia precisar estar no YouTube. Fala galera, aqui quem fala é Reinaldo Ota, falando de São Paulo. E essas promessas são muito incríveis, né? A gente sempre acredita que vai ficar rico rápido na bolsa. E todo dia eu recebo pelo menos 5 propostas disso. E quando a gente vai investigar a fundo, a gente percebe que não existe almoço grátis. Você sempre vai ter que desembolsar uma grana. E no final, em letras miúdas, está escrito: não garantimos retornos passados. Ou seja, você não vai ficar rico rápido na bolsa. A propaganda parece que tá te garantindo, praticamente te promete, mas quando você realmente vai lá no mercado, qualquer coisa de investimento que você vai ver, eles mesmos falam que não garante, retorno passado não representa retorno futuro. E então, resumindo, o que o cara te oferece hoje não é garantido que vai dar o resultado amanhã. Só que não é assim que ele te vende, né? Ele te vende que você vai tirar um salário mínimo por dia no mercado. Foi o último, essa que eu tô contando pra vocês foi a última que eu vi e eu quase passei mal de tanto dar risada. Então, e detalhe, porque ele falou que ia ensinar pra você em 3 dias grátis, sei lá, um negócio assim, que ia dar umas aulas pra vocês. Eu vou te dar umas aulas pra você aprender tudo que eu ensinei pros meus alunos gratuitamente, pra você tirar um salário mínimo por dia, salário mínimo por dia no mercado. Então, tem umas coisas assim que a gente ouve, né? Sei lá se é porque a gente já tá calejado, ou já caiu. Eu já caí. Vocês já caíram num conto desses? Eu já caí em vários contos desses. A ambição faz a gente acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? Mas olha só que impressionante. A gente tá falando sobre isso. Eu acabei de receber um e-mail marketing da Clear, de um analista da Clear. E aí o título do e-mail é: dinheiro rápido na bolsa? Isso existe. Existe 2 maneiras de ganhar dinheiro de maneira rápida na bolsa: fazendo day trade ou usando opções. Então é impressionante, tô linkando isso com o que o França falou da semana passada ali, cara, porque a gente tá falando de uma coisa e é muito impressionante que a gente recebe exatamente aquilo que a gente tá falando, né, meu? Eu não sei como funciona, a gente vai fugir um pouquinho, né, do assunto investimento, que é esse algoritmo do Google que capta o que você tá falando e te joga a propaganda sobre o assunto que você tá falando, mas e aí a gente acha que é um sinal divino, né? Eu acho que isso daí é algoritmo mesmo, cara. Tá pensando aquilo, aparece aquilo lá, você fala, putz, tá vendo? Era aquilo que eu tava precisando. Aí o cara entra ali, o cara acredita que é aquilo lá que vai tirar ele do buraco e, meu, nem fala o preço aqui, eu cliquei no link, mas beleza, vamos continuar aí. Cara, é muito complicado, porque às vezes não vou falar que você cai nessa,
Porque na verdade você olha lá, começa a acompanhar o cara, e aí, claro que o cara surge do nada com uma promessa. E aí você começa a acompanhar o cara, ele te entrega algumas coisas e fala, nossa, olha, são coisas que eu não sabia, são, né, nossa, é revolucionário, realmente o cara sabe o que tá fazendo. Mas é o fato, muitas vezes, é o fato de realmente ser algo muito novo pra gente. E quando a gente vai ver, o cara não tá fazendo nada demais. Eu já vi caras oferecer certas coisas que parecem ser totalmente extraordinária, e quando a gente vai ver, é análise técnica simples, tipo, sabe, suporte à resistência, e do jeito que o cara fala, do jeito que ele aparece pra você, parece que é um negócio super revolucionário, super diferente, que o cara descobriu, mas não é bem assim. Então, quanto mais milagroso parecer, pior é. Eu, pelo menos assim, acabei chegando nessa conclusão. Então, quanto mais o setup milagroso, conseguir fazer fortuna do dia pra noite. E aí, eu vou linkar com o que o Otto falou, que eu ia até cortar um pouquinho para explicar. Lembrando, day trade são operações que você começa no dia e encerra no mesmo dia. Então você compra ou vende aquele determinado ativo. Normalmente são o quê? São commodities que você vai estar usando. Principalmente o pessoal faz muito day trade em dólar futuro e índice futuro. São alguns contratos. E assim, começa essa operação, encerra essa operação o mais rápido possível. Vamos dizer assim, esse daí seria uma característica de scalp. E aí você também pode até alongar um pouquinho por alguns minutos. Tem gente que faz algumas operações que levam até 1 hora. Mas o importante a regra para ser day trade tem que encerrar naquele mesmo dia. E aí vem a outra coisa que o Otto falou. O que são as opções? É um derivativo. O derivativo de algum papel. Então você tem lá a Petrobras, que é o papel principal. E aí tem as opções que vai derivar desse papel principal, que ela tem uma relação com esse papel principal, só que tem um detalhe. É um custo muito abaixo. Ela entra no mercado praticamente como se fosse um seguro do papel. Só que, assim, uma coisa que às vezes ela é criada com uma intenção boa, a galera consegue fazer que aquilo vire outra coisa. Então tem gente que entra bem alavancado, que vamos lá, sempre correr para não ficar a galera perdida. Alavancado é você pegar uma parte do seu capital e multiplicar por 10, 20, o tanto que a corretora consegue te alavancar, né? Então o quanto que a corretora te dá a mais daquele patrimônio que você colocou na corretora. Sem usar o seu dinheiro, né? Isso, vamos sem usar o seu dinheiro. Você não precisa ter esse dinheiro na corretora. Não, então coloca 1.000, multiplica, a corretora ela multiplica por 10 vezes aquele valor. Então vai dar 10.000. Né? Então, isso é no que você só tem 1.000. Isso é alavancagem. Então, ele alavancou o seu dinheiro, R$1.000, em 10 vezes. E aí você pode comprar aqueles 10.000, né, que você não tem. Só que em compensação, na hora que o preço ele movimenta, ele vai valer muito mais, né? Então vai valer 10 vezes do que você tinha antes. Então, nesse caso, quando você está muito alavancado, a chance de um movimento curto zerar a sua conta é maior. E no caso das opções, ela é muito volátil. Eu acho que hoje tá ficando muito técnico, tá ligado? Era pra ser um papo mais de boa. Mas e aí que é o X da questão. Olha que coisa legal. Quando você cai nesses contos não vou falar que é conto do vigário, mas nessas propostas, eles te contam tudo simples e não te explica nada disso, entendeu? Tipo, de alavancagem, de volatilidade, que é o quanto esse papel ele pode oscilar, né? É tipo assim, um papel que tem uma baixa volatilidade, ele vai movimentar tipo 10 centavos entre mínimo e máximo, é uma baixa volatilidade. Agora, se você pega um papel que tem uma alta volatilidade, esse papel ele movimenta R$1. Então assim, é um absurdo, entendeu? No caso, acontece muito isso com criptomoedas, o índice futuro. E se você tiver alavancado, aí que tá o perigo. Porque, assim, a gente só pensa que tudo vai dar certo. Mas, às vezes, as coisas também podem dar errado. Então, quanto menos alavancado a gente ficar, melhor. Porque se for pra perder, perde pouco. Se for pra ganhar, ganha pouco. Só que tem um porém, de pouco em pouco a galinha enche o papo. E eu acho que essa que é a grande diferença de você
ir para um produto sério e uma proposta milagrosa, sabe? Não é muito bem explicado, é tudo jogado ao vento, né? Que nem eu consegui R$1 milhão com 22 anos de idade, que até então parece que eu só fiz um aporte, né? O que seria esse aporte? Só coloquei o dinheiro uma vez na corretora e dali só fui seguindo o que a tal empresa falava para mim e eu fiz R$1 milhão. É isso que às vezes dá a entender em algumas propostas que são feitas. Então, realmente, fica difícil, às vezes, de falar, é mentira. É claro que agora, cada vez mais, a gente tá ficando calejado. Porque tá aparecendo cada vez mais absurda. E estão sendo contestadas, né? Então, acho que não tem como não saber de quem eu tô falando, né? Que aos 22 anos de idade tinha R$1 milhão e pouco na conta. E depois a gente foi ver que não era nada daquilo que era dito, né? Simplesmente não foi provado e depois ainda acaba sendo desmentido falando, no meio do caminho eu tive que fazer vários aportes também, não foi só aquele valor inicial. Então você fala assim, só que quem acreditou naquela época ou comprou o curso, ou gastou dinheiro, ou caiu no conto do vigário, né? E isso não volta atrás. Só que aí depois aparece falando, não era bem assim, sabe? Então não tem, pra mim não tem como não falar que foi sem querer, porque é tudo bem pensado, existe uma equipe por trás. Se a pessoa ela tá ali no mercado, ela sabe como que as coisas funcionam, e vir falar que foi sem querer, não foi bem explicado, pede desculpa. Pede desculpa e vende outro curso. E vende outro curso, isso que é pior, velho. Né? Na verdade, não foi um pedido de desculpa só, né? Na verdade, é que foi um clickbait, né? Tipo, fez de... você fala, nossa, a menina veio pedir desculpa. Aí na hora que você vai ver, achando que ela só foi pedir desculpa, 1 minuto pedindo desculpa e depois 20 minutos de vídeo te vendendo um outro curso e falando que se você tivesse acreditado nela naquela época, você tava com tantos mil na conta agora. E só que você não tem como, sabe, provar. É só palavra. Não tem como ser provado isso daí. Então, acho que esse é o problema que a gente tá passando agora. Se fala muito, se prova pouco. São as falsas promessas, né, meu? Uhum. Galera, eu acho que o mais complicado é que pega num ponto fraco do ser humano, né, cara, que é essa questão da gente querer sair do lugar que a gente tá, né? Porque ninguém tá satisfeito, né, com a nossa vida financeira aí. A gente vê muitas coisas na internet hoje que você fala, todo mundo vai viajar, todo mundo vai jantar fora, todo mundo troca de carro, menos eu, que vida merda, né, cara? Aí você recebe uma proposta dessa e aí mexe nessa parte sua emocional, né, cara, que você já tá se achando o fracassado e você cai, entra de cabeça, né, meu? Então, pra mim, esse é o maior problema, né? É usar de má fé com pessoas que estão precisando naquele momento desse dinheiro. E já vi cara botar 13º, já vi cara botar rescisão da mulher e perder. Então, pra mim, é o pior isso aí. E, assim, a primeira coisa, eu acho que isso aí já volta ao que a gente falou há algum tempo atrás sobre conhecimento. Então, por exemplo, é diferente a gente que tem algum conhecimento entrar, passar da fase do anúncio ali, naquele momento, vamos dizer, do anúncio, clicar e ir ler lá a copy ou aquele vídeo que é para quem clicou e entender o que a pessoa está falando, né? Então é diferente disso de quem não entende nada e simplesmente ouve as palavras-chave, tipo dobrar capital, sei lá, ficar rico, ganhar um salário mínimo em um dia e coisas do tipo. Então, acho que entra o primeiro detalhe da questão do conhecimento, que é, muitas vezes eles não estão mentindo mesmo, eles só não estão contando a história toda, né? E aí, eles, claro que isso é um gatilho para chamar atenção, para chamar o clique, e como o Ota falou, mexe com algumas coisas nossas, mexe com nossos medos, com as nossas ganâncias, e até mesmo simplesmente com a vontade de querer melhorar de vida. Então, imagina, né, como às vezes eu já vi o cara falando lá que sobre a sua aposentadoria e você quer continuar ganhando esse salário. Isso mexe com a gente, não tem jeito, não tem como. E uma outra coisa que eu também estava pensando é o seguinte: se fosse realmente tão fácil assim, ia estar todo mundo rico.
eu não ia ver ninguém ao meu redor, ou não diria ninguém, mas poucas pessoas falando que estão com dificuldades financeiras, porque elas já iam ter conseguido multiplicar seu capital N vezes. Então, acho que, mais uma vez, quando você tem algum conhecimento, às vezes o mínimo que seja, que te permite questionar, te permite entender o que está acontecendo, já vai facilitar para esse tipo de filtro de promessa milagrosa, que a gente chama de uma maneira geral, e de também entender o por trás daquilo. Muitas vezes, não sei se estão muitas vezes, mas algumas vezes até existe valor sim por trás daquilo que está acontecendo. Eu já vi isso, só que eu precisei clicar, precisei ler, precisei entender para saber que tipo de produto ou informação eu ia estar recebendo, uma vez que, por exemplo, eu estivesse realmente comprando aquele curso ou aquelas videoaulas. Mas se eu estivesse efetuando a compra, eu estaria indo consciente que não ia ser da noite para o dia, que existe ou existiria algum potencial ali, vamos dizer, de realmente aumentar o meu capital em alguma maneira, mas eu ia estar sabendo que não ia ser de repente, não ia ser em alguns meses e talvez nem um ano. E se eu tivesse comprado aquelas ações e com R$1.000, hoje eu teria 300 mil. Realmente, se você for olhar lá para trás e tivesse comprado na época tal, vendido tantos meses ou anos depois, você teria rentabilizado aquilo tudo. Mas de novo, aquilo já passou, e mais uma vez, isso tem que estar sempre sendo relembrado, que retornos passados não garantem os rendimentos futuros. Eu acho que é isso aí que eu queria pontuar agora. Referente a essas promessas, a gente tem que ter ciência do que essa promessa realmente ela tá te oferecendo, se vale a pena o seu dinheiro investido, e em muitos casos ela cumpre com o que realmente tá sendo dito ali, né? Então, que nem no caso, eu fiz um curso onde a promessa era faça R$500 em um dia. Eu falei, cara, eu já sabia histórico de quem deu o curso. Eu falei, vamos ver. O curso não era tão caro, assim, pra mim. Eu falei, vamos ver o que vai dar. Mas já sabia que também não era algo muito de se esperar muita coisa. Só que antes de fazer esse curso, eu já tinha feito um curso bem interessante de análise técnica. Eu já tinha feito um curso que pra mim eu considero um dos melhores cursos do Brasil de tape reading. E aí eu falei, vou fazer isso daí também. Porque, cara, tem que saber o que é bom e o que é ruim. E às vezes no meio dessa história toda, às vezes tem alguma novidade que por algum preconceito eu deixo de fora. Eu falei, não tava caro. Falei, vou ver o que vai dar. Fui fazer o curso. Cara, eu quase caí de costas, porque normalmente todos os outros cursos que eu tinha feito eram pelo menos mais de 12 horas de cursos bem densos. E aí a pessoa vem falar, que no curso eu não faço firula. Cara, mas não tem como você não ser denso no mercado financeiro, tá ligado? Não tem como você ser direto no mercado financeiro. Porque existem muitas variáveis, você tem que entender que um ativo não é igual ao outro. Então, mesmo que eu vou ensinar alguma coisa, tipo assim, uma técnica de proteção, que era mais ou menos o que o cara fazia. Você vir ensinar no dólar e o cara for aplicar no índice, não é a mesma leitura, não é a mesma dinâmica, não é a mesma estratégia de um certo modo, porque a volatilidade é totalmente diferente. Os níveis de preço são trabalhados de outro modo, e aí isso não era dito no curso, entendeu? E aí, resumindo, como que eu falo isso, que realmente isso era necessário ser dito? Porque eu só tinha essa noção, eu só tive essa visão, porque eu já tinha uma bagagem antes. Mas imagina um cara que nunca tinha ouvido falar de mercado financeiro, e aí o mercado financeiro é apresentado para ele simplesmente como uma escalação de um time de futebol, praticamente, a formação de um time de futebol.
É legal, pô, muito bacana pra você tirar um pouco desse preconceito de quem tá chegando e não tem noção nenhuma. É uma ferramenta muito legal você usar uma coisa que é fácil de ser compreendida, já faz parte do nosso cotidiano, né? Esse negócio de falar de futebol e comparar com o mercado financeiro pro cara, para que ele consiga entender, né? E sair um pouco, não ter aquela dificuldade dos termos técnicos. Essa estratégia eu achei muito legal. Porque é um modo de quebrar um pouco dessa barreira do cara conseguir entender. Só isso, vim querer comparar ataque e defesa e que todo ataque não sai gol, não é o suficiente para o cara chegar lá, colocar o dinheiro dele, fazer uma estratégia que nem como se fosse robô. Onde tem... Vou falar bem como que era mais ou menos a estratégia. Aonde tem volume de lote, né? O mercado ele vai numa direção, tem um volume de lote, eu entro lá para pegar um ponto. Cara, funciona? Beleza, funciona. Só que não é só essa leitura que você tem que ter. Pegar um ponto no mercado, não é difícil. Não é impossível, mas não tem como você entrar de qualquer jeito, não tem como entrar simplesmente porque tem volume, porque os players não são bestas, sabe? Estratégias que funcionam no determinado período, passam 15 dias, passam um mês, aquela estratégia ela já muda totalmente, porque a dinâmica do mercado muda. Você acha que todo mundo vai ficar dando dinheiro fácil sabe? Não existe dinheiro fácil. A partir do momento que, é muito fácil chegar pra você e falar assim, onde tiver 500 lotes, você coloca na frente. Os caras não são bestas, os caras já estão sabendo que tem galera fazendo essa estratégia, os caras não vão ficar deixando ganhar dinheiro em cima deles. Você entende o que eu tô querendo dizer? Então, não é algo simples. Esse exercício fácil assim, o robozinho ia na sua frente. Entendeu? Tudo que a gente faz, e é um negócio muito simples de se fazer, que é muito mecânico, o robô faz. Cara, isso que o Otto falou é o mercado. Você tá entendendo? Você não tá... Antigamente eram pessoas contra pessoas. Então, resumindo, você tinha que ser racional e rápido. Então, na hora que você tivesse aquela lógica, você tinha que executar. E se você fosse o primeiro, né? No caso assim, você não deixasse a emoção de lado, se fosse o mais lógico possível, você saía na frente dos outros. Só que para isso, agora, se tem robô. E os robôs, eles estão dentro do servidor da bolsa. Então, mesmo que você tenha a internet mais rápida do mundo, você não vai ser mais rápido que algo que tá plugado direto com o servidor da bolsa, entendeu? Então, se é uma estratégia muito mecânica, se é uma estratégia muito simplista de um certo modo, o robô faz, e ele faz na sua frente em milissegundos. Então, na hora que você vai pensar, o robô já fez. Na hora que você tá pensando, o robô já tá posicionado ali, desde o começo do dia. O robô, no caso, o player que tem esse robô à disposição, ele tem lote à vontade, então ele tá em todo o nível de preço do mercado. E achar que é simples desse modo, esquece. Só que é vendido desse modo, entendeu? É uma estratégia bacana, a lógica é bacana, na época foi interessante, foi. Só que o mercado ele muda muito rápido. Só aquele conhecimento simplista não é suficiente. Então, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não foi mentira o que o cara vendeu, mas também não era o suficiente para eu ter o resultado que ele prometeu. Entendeu? A estratégia ele entrega, o resultado eles não entregam. Se você for fazer um curso aonde o cara vem e fala que nem foi vendido como faça R$500 no dia. Meu amigo, eu quero ver se eu não fizer todos os dias R$500, eu vou ter que abrir o quê? Reclamação no Procon? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então o que ele promete não se cumpre. E na maioria dos cursos, que nem esse último que eu vi que foi... A gente tá... estamos... Hoje é novembro... Que dia? Só pra 3. vocês... 3 de novembro, beleza? Então, 3 de novembro... Eu vi o cara com uma propaganda falando que você vai tirar um salário mínimo por dia. E aí eu te falo, ele vai te ensinar uma estratégia, então ele vai cumprir uma parte do que ele promete, só que o principal que ele promete, ele não consegue cumprir, que você vai tirar um salário mínimo por dia. Então essas promessas vazias, e onde o cara não te dá garantia nenhuma,
meu amigo, sai delas. Sai. Porque se para pra pensar, o cara vai cumprir. Então, tipo assim, se ele promete que você vai tirar um salário mínimo, se você não tirar um salário mínimo, ele vai bancar pra você. Se ele bancar, aí vale a pena. Entendeu? Aí você fala, não, beleza, então eu vou fazer o curso. Se eu não conseguir tirar um salário mínimo por dia, você vai bancar isso pra mim durante, sei lá, um período. Se o cara prometer isso daí e bancar, realmente o cara, ele tá colocando na reta dele, porque ele confia muito na estratégia dele. Agora, a partir do momento que você joga isso pra cima dele, ele fala, não dá pra garantir. Então, como que você vende um negócio que não dá pra garantir? Se eu tô te vendendo um carro, que no caso, um carro, vou usar na minha realidade, um carro elétrico, que eu comprei porque ele faz 32 km litro, e aí eu chego na rua, ele faz 20 o litro, meu amigo, ele tá vendendo uma coisa que prometeu uma coisa e vendeu outra. E isso daí pra empresa causa problema. Agora, pra esses caras que vendem curso, não causa problema. Você tá entendendo? Porque é um negócio muito... Como que eu posso dizer? Entre o certo e o errado, tem um meio termo ali, uma camada cinza, que os caras ficam ali no meio, que você, sabe, uma parte é certa, o cara fala que tá vendendo o curso, você comprou porque quis, tem um prazo lá pra te devolver o dinheiro, e é muito cinza isso daí, porque no final das contas, tudo que o cara te promete, o principal, que é ter viver de mercado, ter resultados realmente expressivos, de um salário mínimo por dia, depois que você fizer o curso todo do cara, se dedicar tudo que o cara pede, e você não tem esse resultado, o cara vai falar que é problema teu, que você deve estar com problema de leitura, ou que seu psicológico está te afetando, mas o método dele é infalível, porque já teve gente que teve resultado. De 10 mil alunos, 2 teve resultado. E aí o cara ele se baseia em 2 resultados que deu certo para o resto totalmente, os 99% ter dado errado. O cara esquece disso. Pra comprovar, né, cara, que o cara fala, não, mas se um cara aqui deu certo com o meu método, então o método funciona. O que não funciona é você, né? A culpa é sempre da pessoa, sempre do próximo, não do método. Então, isso que é o pior. Infelizmente a gente não tem uma legislação pra isso, né? Que é o que o Kogat queria falar, pra punir esse cara aí que vende uma falsa promessa, né? Porque se ele provar que um cara teve resultado, pronto, ninguém mais pode processar o cara. Eles utilizam muito desses gatilhos, né? Que nem de tipo, o meu método funciona porque meus alunos possuem resultados. Aí ele vai lá e mostra 3, 4, 5 resultados e aquilo lá te impressiona. Nossa, olha, 5 pessoas diferentes, com histórias diferentes, tiveram resultados expressivos, né? Então, mulher, um cara com pouco estudo, um empresário, sabe? Ele pega várias histórias diferentes para que vários públicos consigam, para que várias pessoas consigam se conectar com essas histórias. Só que aí, o que a gente esquece, primeiro, o quanto isso tem uma veracidade por trás disso. É muito complicado saber se não é, tipo, combinado, mas vamos dizer que não é combinado. Mas aí a gente tem que parar para pensar quantos alunos esse cara já teve para que apenas 5 tiveram resultados. Entendeu? Tipo, cara, são 10 mil alunos para 5 ter resultado. São 20 mil alunos para 5 ter resultado. E é isso que é o pior de tudo, que a gente agora, assim, a gente está falando agora de mercado financeiro, mas isso não é só para mercado financeiro, é para qualquer outro tipo de curso que está sendo vendido agora com esse negócio de marketing digital. Você tem vários tipos de curso que você vê resultados expressivos, o cara fazendo 100 mil em uma semana. Aí você fala, nossa, o negócio funciona, porque são várias pessoas, mas quantos alunos no total essa pessoa tem para que meia dúzia, 20 realmente tiveram resultado? Então é uma coisa que a gente não tem essa balança. A gente sabe que 5 tiveram resultados, mas qual é a proporção? Para quantos? Sabe? E isso a gente esquece. A gente se inclui no... O pior de tudo é que a gente se inclui nesses 5, né? Ah, não, se eu fizer o curso, porque eu sou um cara dedicado, eu sou um cara empenhado. Só que tem outros fatores. Quanto de capital é preciso para você ter aquele resultado?
quanto de tempo é preciso para se ter aquele resultado, porque a gente, aqui no caso, que nem os 3 aqui trabalham, e se for um resultado que exige 24 horas de dedicação, fica muito complicado. Você tá entendendo? Como que eu vou ter esse resultado se eu 8 horas, né, 9 horas no trabalho, mas a locomoção, o transporte público, que é a realidade de muitos, né? Então são mais de 12 horas fora de casa, e aí você tem que se dedicar quanto para ter aquele resultado que o cara teve? São coisas que a gente esquece, a gente fica muito, muito deslumbrado com aquelas promessas, e a gente tá cansado de não ter os resultados, e aquilo que o Otto falou, a gente vê o amigo tendo resultado, o vizinho postando foto de que trocou de carro, e a gente é dedicado, acorda cedo, sabe? Vou falar bem a palavra, a gente se fode pra caralho. E cadê a porra do meu resultado? Eu mereço, sabe? A gente é merecedor. Só que aí o que acontece? O cara sabendo que você tá nesse desespero, ele te vende sonho. O sonho do desespero. E você no desespero aceita o que o cara te vende achando que todo o seu esforço é o suficiente para ter aquele resultado. E voltando, não é só no mercado financeiro. Então, analisa bem, estuda bem. Tem muito conteúdo gratuito para que você já saia do básico, para não comprar um curso básico e o cara te prometendo que é um curso super avançado, e aí você paga lá R$2.000, R$3.000 num negócio que é super básico. Então, tudo que você tiver à sua disposição, vai atrás. Tem, na maioria das vezes, os materiais, acho que assim, de melhor qualidade, são materiais longos, né? Então, uma leitura mais longa. Livros, você vai ter conteúdo muito bom. Hoje em dia eu vejo muito podcast, que também é uma coisa mais densa, não é aquela coisa de videozinho de 10, 15 minutos, cheio de palhaçada, cheio de comédia, né? E então, muito material um pouquinho mais denso, que vai exigir um pouco mais da gente, entrega um conteúdo de melhor qualidade. Então, se a gente se esforçar, pesquisar bem, a gente consegue sair dessa coisa mais rasa, para na hora que a gente realmente quiser colocar um dinheiro para um curso, a gente sabe pelo menos saber o que vale a pena, o que não vale, ou se quiser comprar um curso meia boca, já tá ciente. É meia boca. Não é um dos melhores. Cara, muito legal, né? A gente tá falando disso, e até apesar de a gente não ter conversado sobre isso no primeiro episódio, esse tema eu acho que é o que fez a gente criar esse podcast, né, Kugati? Que é o Jogando o Jogo. Porque a gente viu muita gente entrar no mercado aí sem informação, cair nesses contos do vigário, e a gente falou, precisamos informar a galera, precisamos fazer alguma coisa para poder instruir eles, orientar, né? Uma coisa que a gente não teve lá atrás, no começo, a gente queria fazer isso pra galera. Então foi aí que a gente criou esse podcast. Tudo começou, eu acho que nesse negócio de tipo, pra onde a gente vai, porque é um mercado muito solitário, né? Ou você cai, né, nessas coisas aí que te oferece muita coisa, uns cursos milagrosos, e a gente acabou se conectando porque a gente não estava prometendo nada um pro outro, né? O Otto não prometia nada pra mim, o França não prometia nada pra nós, e eu não prometia nada pra eles, e simplesmente a gente falou assim: vocês têm interesse no mercado? Eu tenho interesse no mercado, eu já tenho um tempo de mercado, o Otto já tinha um tempo de mercado, o França estava começando. Eu falei, por que não? Vamos nos juntar numa sala, vamos trocar ideia durante o mercado, e no que der para um ajudar o outro, a gente vai ajudando. E o legal é que a gente foi vendo que foi dando um resultado bacana, e aí foi aparecendo mais pessoas, e cara, comecei a ver pessoas que não tinham conhecimento nenhum de mercado financeiro. No caso, a gente operava muito day trade, o dólar. E num período de, uns 3 meses por aí,
Termina aí que eu não sei do que você vai falar, mas eu acho que... Não, da questão da sala, cara, que teve pessoas ali A na gente sala... operou junto? Isso. Que a gente operou junto, isso, uns 3 meses aí, a gente operou todo dia e começamos a ter resultado, né? E não só isso, cara, é porque, assim, até então, você é um cara que já tem experiência no mercado, eu também já tinha experiência no mercado, mas pra mim, o que mais me impressionou foi, tipo assim, pessoas que a gente conheceu lá, que não tinha conhecimento nenhum no mercado, cara. E você Chegou vê do que zero, o cara né? chegou, Isso. veio do zero, o cara chegou, se interessou em mercado financeiro por causa do boom das criptomoedas, e quando a gente foi ver, o cara tava fazendo leitura de mercado pra gente. É, isso Você tá mesmo. sabe? E aí eu falei, caraca, meu, olha só aonde esse cara chegou, aonde não teve custo nenhum pra ele, simplesmente teve um custo do esforço e dedicação, porque era todo santo dia, cara. O cara ficava lá 2, 3 horas ouvindo leitura de mercado, acompanhando o mercado. Então, olha que legal, você vê que existe um esforço para você ter resultado. E realmente é um esforço. Para pensar, cara, são 5 dias da semana, o cara ficava lá ouvindo coisas que até então para ele era tudo novo, nunca tinha ouvido na vida dele. 3 horas seguidas, cara. Tomou, bateu, ó, tá atravessando aqui, ó. Ó, tem a lote iceberg, que não sei o que, ó. Espera aí que os caras estão tomando, ó. O mercado tá Entrou agressivo. fluxo. Entrou fluxo, ó, tá sem fluxo, ó. O mercado tá à deriva aqui, ó. Só tem robô. É, o legal aí é a gente deixar bem claro que a gente não mandava ninguém comprar e ninguém vender. A gente só fazia a leitura do mercado só. Galera, isso daqui que vocês ouviram, é claro que aqui eu tô jogando mais ou menos o que eu lembrei assim de falar por cima. É mais ou menos o que um cara, principalmente pra você que tá ouvindo, que nunca ouviu nada de mercado, é o que o cara ouviu por uma semana, durante 3 horas, mas ele sabia o que ele queria. Você ouvindo isso daqui, eu tenho certeza que você ouviu, não fez sentido nenhum se você tá chegando agora. Tenho certeza que não fez sentido nenhum pra você. Mas o cara, ele tava tão disposto que ele aguentava aquele ambiente totalmente desconfortável pra ele. Porque ele nunca tinha ouvido nenhum desses termos que eu joguei pra vocês. Mas o cara, ele sabia que ele queria. Então, imagina só que existe um preço. Não um preço, no que eu digo, monetário, você tá entendendo? Não é em questão de valor, mas é em questão de esforço. Meu filho não aprendeu a andar simplesmente porque ele quis andar. Ele teve um período ali de 1 ano onde ele tentava levantar, ele tentou conhecer o corpo dele. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tudo existe um tempo de maturação. Minha esposa ficou grávida, não é porque ela queria que nascesse a criança que saiu no mês seguinte. Teve que esperar 9 meses. O moleque, pra andar, ele teve que esperar 1 ano. Pra falar, mais de 1 ano. Falar bonitinho, né? Só fazia barulho até então. E você acha que você comprando um curso onde o cara te oferece uma proposta milagrosa, você vai aprender em 1 semana? Você tá entendendo? É tipo assim, vamos pôr um pouco a mão na cabeça e pensar um pouquinho. Não existe resultado sem esforço. A gente quer resultados espetaculares, só que não existe resultado espetacular sem esforço no mesmo nível. É uma troca. Você tá entendendo? Cara, qualquer coisa assim. Um maratonista teve que treinar por anos para ter o resultado de bater um recorde. E você, se você quer ter resultado, consistência no mercado, você vai ter que treinar por anos também. No começo vai ser só perda, até você entender mais ou menos como é a dinâmica. Porque o mercado não é exato, não existe uma estratégia. Tem certas coisas que são mais assertivas que outras. Mas, são certas coisas que são um pouco mais assertivas. Não é 100% assertiva. Você tá entendendo? Então você tem várias coisas vários feelings, assim, que você tem que ter. E outras leituras que complementam algumas leituras. Sacou? É complexo. Pra você, sim, conseguir tomar uma atitude. Isso que eu tô falando é para day trade, que é mais complexo. Agora, para investimento, para um negócio a longo prazo, você tem o tempo ao seu favor. Então, essa tomada de decisão, onde tem que ser imediatista, tem que ser rápido, onde as emoções tem que ficar de lado, que não sei o que, quando eu falo muito disso, é day trade, tá? Então, vamos separar um pouquinho o que é
investimento de especulação. Especulação é essa coisa mais puxada, o retorno, você tem percentuais de retorno no dia que a gente não ouve falar. Realmente você consegue fazer 5% num dia, 10% no dia, realmente você consegue. Mas você também pode perder esses 5, esses 10. Você tá entendendo? Não é só para um lado que a balança pende. Ela pende para os dois lados. E por isso que você tem que ter um controle. Agora, se você quer um negócio um pouco mais tranquilo, onde não tem esse desespero, onde o seu retorno não é 5% ao dia, o seu retorno é 2% ao mês, mas é mais seguro, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É o caso de investimento, porque você tem o tempo a seu favor. E isso que é legal. Então... E só fazer um adendo aí, só pra a gente entender, 2% ao mês é meio ano de poupança, hein, galera? Deixar seu dinheiro parado mesmo 6 meses na poupança. Então, esse rendimento que o Kogatti tá falando aí já é bem melhor, né? A gente às vezes a gente fica muito no que os caras vendem pra gente, fazer 100 mil no dia, 10 mil no dia, só que a gente não faz ideia de quantos mil tá alocado ali. Às vezes o cara tá com 1 milhão alocado e perder 10 mil, pra quem tem mais de 1 milhão, não é um negócio que vai machucar tanto. Claro que dói, perder dinheiro dói pra qualquer pessoa, mas, cara, perder, tipo, um cara que tem R$1.000 sobrando e perder esses R$1.000, ele perdeu tudo que ele tinha, assim, tirando o salário, tirando, né, os demais, mas o que ele tinha ali de sobra pra fazer um investimento, pra fazer, era tudo. E às vezes o cara, ele tem lá 1 milhão disponível, e aí ele mostra lá que fez 5 mil, 10 mil no dia, você fala, nossa, eu também vou fazer igual, porque eu vou fazer o curso desse cara. Só que você só tem R$1.000. Então, não, é legal que o Kogatti tá falando disso, porque assim, vamos pegar um exemplo do dólar, né? O cara que tem 1 milhão, ele precisa só de meio ponto para fazer 10 mil no dia. Agora o cara que tem R$1.000, ele não consegue fazer R$1.000. Ele tem que fazer mais de 10 pontos, né, Kogatti? Eu não lembro mais, cara. Não, cara, eu nem me atentei agora, assim, realmente, a quantidade de pontos e valores, mas... Porque acaba se tornando bem técnico todos esses termos para quem tá começando, mas o que a pessoa tem que entender é o tamanho do bolso que cada um tem. Você tá entendendo? Não dá para me comparar com uma pessoa que tem 1 milhão. Eu querer ter esse mesmo resultado. Você tá entendendo? Você não tem uma lanchonete na esquina e quer ter o mesmo resultado de uma multinacional. Com vários prédios. É mais ou menos a mesma coisa que a gente está comparando. A gente está comparando uma multinacional que custa bilhões com a lanchonete do seu Zé ali na esquina, que deve custar 20 mil. O resultado do seu Zé vai ficar na faixa ali de 5 mil. O resultado da empresa são milhões. E aí o seu Zé fala assim, olha, eu também sou empreendedor, eu vou fazer o curso daquele CEO daquela empresa, que agora a minha lanchonete vai começar a rentabilizar tanto por mês. Sabe, eu acho que são vários fatores, acho que deu para ter uma noção do que é vendido pra gente e o que a gente tem que olhar e quais são as variáveis que a gente tem que prestar atenção. Quer colocar dinheiro em curso? Primeiro faz o básico. Sabe, pelo menos hoje em dia, os filtros que eu tenho tem que ser um curso muito fora da curva, aonde realmente faz sentido e é uma estratégia que eu sei que talvez seja exclusivo para fundos. Você tá entendendo? Para mim hoje. Porque assim, análise técnica, cara, é análise técnica. Tape reading. Se você pegar um dos melhores cursos de tape reading, não tem por que você querer pegar outro tipo de tape reading. Se você realmente aprender o que é o tal do tape reading, cara, tela cega, aí que é o X da questão. Você pega um curso meia boca, aí você vai querer fazer um curso de tela cega, mas se você aprende realmente o que é o tape reading de verdade, você pode operar tela cega sem medo, você pode operar qualquer coisa sem medo, porque tape read é tape read. Só que aí o cara pega um curso de tape read meia boca, aí vem um outro que aproveita essa galera que não aprende
tape read direito, e aí ele vai te vender um curso para você aprender a operar tela cega. Cara, mas é a mesma coisa, tape reading e tela cega, sabe? Só não vai ter os players lá, mas a dinâmica, o fluxo, os suportes e resistências é a mesma leitura. Simplesmente o cara ele tá tentando te vender uma variável, focar numa variável do tape reading. Então foca nos principais, sacou? Então tipo assim, foca numa análise técnica de qualidade, foca em um tape reading de qualidade, foca em uma análise fundamentalista de qualidade, porque do resto, meu amigo, é variável. O resto é setupzinho, o resto é indicadorzinho inventado. Você não está operando mais mercado, você está operando indicador inventado, sendo que você vai nas plataformas, está cheio de indicador. E aí você vai ver, é só uma variaçãozinha de indicador que o cara fez, colocou uma regrinha de coloração. Sabe? Foca no que é a essência. Eu acho que é o principal, né? Tudo que você puder consumir de gratuito, do que for essência, na hora que você for escolher o curso de verdade, você fala, olha, realmente valeu a pena, porque eu não caí no conto do fulano, que é um puta marqueteiro, é um puta vendedor, sabe? Só fica na porcaria desse Instagram, mostrando o resultado, falando que dá curso, que isso, aquilo, e quando você vai fazer, não é nada mais, nada menos que um cursozinho de indicador. Simples assim. Sabe? E como que eu sei disso? Porque eu fiz. E por que eu fiz? Porque eu queria saber o que estava sendo vendido no mercado, o que esse cara tanto falava, o que a mídia estava dando de destaque para ele. Mas eu estava disposto, sacou? Eu curto o mercado, eu quero viver mercado, eu sabia onde eu estava me enfiando. Eu não caí lá simplesmente porque, ai meu Deus, esse curso vai ser revolucionário. Não, eu queria analisar aquele conteúdo, eu queria analisar o próprio marketing desse cara. Eu falei, o que esse cara vende e vamos ver o que ele entrega. Entendeu? Eu tava disposto, eu tinha dinheiro para isso. Agora você que tá começando agora, tem que escolher um curso, não caia nesse tipo de curso. Entendeu? Esse bate-papo que a gente tá tendo é para isso. Entendeu? Eu já fiz vários cursos, eu tava disposto a ver o que era bom e o que era ruim. O Ota também fez alguns cursos, viu o que era bom e o que era ruim. O França fez outros cursos. Só que eu conheço pessoas que só têm dinheiro para fazer um curso. E aí cai nesse curso que não ensina nada de mercado, é só um indicador. E mercado não é indicador. Pessoal, eu acho que a gente conversou sobre bastantes ferramentas que podem estar ajudando a gente. Então, o que, como o Colgate falou aí junto com o Otto, o que fez a gente começar esse projeto aqui foi muito de perceber o quanto é importante a gente trocar a informação do que a gente está vivendo aqui, a realidade, entendeu? Não necessariamente o que o trader de Instagram está mostrando. Não estou dizendo que aquilo não é realidade, só estou dizendo que não necessariamente é aquela ali que vai acontecer com todo mundo, pelo menos não no primeiro momento. Entendeu? Então, você estar próximo de pessoas que estão vivendo isso na prática, no dia a dia, é muito importante. E o que eu fiquei pensando também do que a gente falou, acho que o mais importante, ou pelo menos o início de tudo, é a jornada interna. É saber exatamente o que você quer, onde você está agora e onde você quer chegar. E mesmo que a gente não tenha certeza exatamente, o fato da gente começar a se questionar isso já pode dar um norte pra gente. Tá? Então você pode não ter 100% de certeza onde você quer chegar, mas você pode ter alguma ideia de onde você quer chegar e a gente usa isso para partir, para iniciar esse processo. Conhecimento técnico, com certeza é importante, com certeza. Foi o que o Colgate deu no exemplo do curso que ele fez. Eu também por acaso fiz esse curso dos R$500 ao dia, já estava com outro nome, mas a estratégia era a mesma ali dentro do curso. Então era só um pedaço da informação. Eu consegui identificar isso, mas eu só pude identificar isso porque eu tinha algum conhecimento. Então muitas vezes um texto fora de contexto, ele não vai representar nada da sua realidade. Pode ser a realidade da pessoa que está te falando ou até de algumas outras poucas pessoas, mas isso não quer dizer que vai ser a realidade da maioria.
A gente precisa compreender que existe sim a possibilidade de alguma coisa acontecer, mas temos que ver de novo, mais uma vez, o contexto. Uma coisa é o cara buscar ali, vou dar um exemplo aqui, R$1.000 por dia, tendo 100 mil na conta. Ou R$500 por dia, né, que foi até o exemplo do curso, tendo 100 mil na conta. Isso representa 0,5% da conta do cara. Vamos dizer que ele esteja utilizando ali o risco de 1 para 1, o que normalmente não acontece muito, mas só para exemplificar, ou ele ganha 500, ou ele perde 500, se ele perder 500, ele para. Legal, é só um exemplo. Agora outra coisa é o cara ter 5 mil na conta e está querendo buscar R$500. É 10% do patrimônio que ele tem lá, por exemplo, na corretora. Então, o contexto é importante. E, para finalizar, Colgate comentou a questão de resultados e esforços. Então, muita gente quer ter resultado espetacular, mas não quer fazer um esforço espetacular. Quando eu digo esforço espetacular, não quer dizer você estudar o que você está querendo aprender e ficar lá 16, 18 horas por dia só vendo aquilo. Se você não for produtivo nessas horas, não adianta de nada. Talvez esse esforço espetacular vai ser algumas horas por dia, 1 hora por dia, mas completamente focado, por exemplo. Então, esse não tem, eu acho que, fórmula mágica, existe esse caminho. E talvez esse caminho também não vai ser em alguns meses, talvez você vai atingir esse resultado espetacular em alguns anos. Mas você se comprometeu a estar completamente focado naquilo que você quer. O exemplo clássico disso, eu gosto muito dessa ideia, é o seguinte: o Usain Bolt, que é um dos maiores corredores aí, ele treina, vamos dizer, 4 anos, e o palco dele, o tempo que ele está ali na competição, são aproximadamente 10 segundos. Então não são aqueles 10 segundos ali. Aquilo ali é só a cereja do bolo. Ele treinou 4 anos, várias horas por dia, eu acredito. A alimentação, a mentalidade, o corpo, os relacionamentos, ele estava ali completamente focado em estar sempre melhorando para chegar ali naqueles 10 segundos e fazer o melhor dele, certo? Então, eu gostaria de finalizar com essa ideia. Jornada é interna, buscar se conhecer, buscar o conhecimento e verificar o que está nas entrelinhas, ou o que está por trás daquilo que estão te falando. Não tem nenhum problema você ir lá e efetivar e comprar esse curso. Acho que a principal questão dessa história toda é você estar completamente consciente do que você está fazendo, do que você espera e da sua realidade hoje. Bacana, mano. Muito bom. Muito bom, eu acho que não tem melhor modo de fechar. Né? Né? Nossa. É um episódio que foi, assim, sinceramente, eu achei bem tenso aí, porque eu acho que vai mexer muito na ferida de muitas pessoas. Não é um episódio fácil acho que, assim, até o clima, assim, na voz dá pra vocês perceberem. Mas, ao mesmo tempo, é um episódio que eu sinto muita alegria, ainda mais com esse desfecho do França, porque você consegue sentir realmente o quanto que é preciso desse esforço. E foi muito bacana entregar todo esse conteúdo aí pra vocês. Então, a gente se vê na próxima semana. Então, toda segunda-feira um novo episódio. Não esqueçam de seguir a gente na página do Instagram. E também assinar o nosso podcast no seu agregador. Então, a gente se vê semana que vem. E até mais. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Grande abraço aí.